Boa noite todo mundo, boa noite meus amados, nessa noite de sábado, o dia da nossa oração, não é? Vamos fazer essa corrente de oração o mês inteiro e chegou o sábado, onde a gente se reúne para orar, para conversar, para falar com Deus, para ter o nosso momento mesmo de oração, não é? Então, peraí. Então, hoje, sábado, né, dia 20, vamos começar o nosso momento de nos juntarmos em oração, nos juntarmos, né, para falar com Deus, para conversar um pouco sobre a semana, sobre aquilo que nós pensamos durante a semana, sobre todas as coisas que nós atuamos durante a semana e que precisam, né, e que precisam de oração, que precisam ser refletidas. Boa noite, deixando vocês entrarem, boa noite. E antes de começar os nossos momentos de oração, antes da gente fazer o início, eu quero agradecer imensamente ao grupo Sementes de Luz, que realizou hoje a galinhada em prol da Casa da Caridade para o projeto Tonton. O projeto Tonton é onde nós entregamos, né? Onde nós entregamos leite em pó e cremogema, leite em pó para as crianças, cremogema também para as crianças. Então, eu quero agradecer imensamente ao grupo Sementes de Luz, que realizou hoje essa galinhada, que batalhou, cozinhou e depois entregou essas marmitas, né? Muitas pessoas compraram as marmitas e pediram para que elas entregassem na rua para as pessoas que mais precisavam. Então, esse projeto de hoje ajudou em várias frentes. Ajudou não tão somente a Casa da Caridade, como também ajudou os moradores de rua e ajudou as várias crianças que irão receber essa doação. O leite em pó e a cremogema para fazer o mingau delas, né? Para fazer a comidinha delas. Então, muito obrigado ao grupo Sementes de Luz, que Deus possa abençoar vocês imensamente por toda a ajuda, tá bom? Foi tudo muito lindo, eu vi as fotos e foi tudo muito bem produzido. Então, meu muito obrigada a vocês. A Casa da Caridade agradece imensamente tudo que vocês têm feito por nós também. Quero aproveitar esse embalo, né, para agradecer ao Grupo Força de Mandacaru, para agradecer aos Filhos de Mayra Rocha, Amor com Caridade, Casa do Espírita, né? Quero agradecer ao Caminho na Luz, Meu Livro Espírita, Escola Espírita do Brasil. Todas essas páginas nos ajudam muito divulgando. Agora também nós temos uma página amiga que nos divulga e nos ajuda, né? Sementes do Bem também, da Tati, qual eu quero agradecer muito. Então, são muitas páginas que unidas ali nos ajudam a divulgar a Casa da Caridade, a divulgar o trabalho da casa e também elas divulgam todo o tipo de informação da espiritualidade. Vários palestrantes, né? Então, eu quero agradecer imensamente pela divulgação da doutrina espírita feita por essas páginas, por essas pessoas, porque tem pessoas ali, né, por trás das páginas, lutando para manter os trabalhos em pé, lutando para manter a divulgação. Então, meu agradecimento imenso. Sábado nós estaremos em Recife, tô chegando, hein? Sábado na Concha Acústica da UFPE, começa a partir de 8 horas da manhã e nós estaremos fazendo um dia inteiro de muita alegria, um dia inteiro com música, vai ter forró do Petrúcio, vai ter palestrante, vai ter Mayra Rocha, vai ter fila do abraço, vai ter tudo aquilo que vocês presenciaram da outra vez. Só que agora a gente já está familiarizado, com, né, a concha acústica, com tudo aquilo, então vai ser realmente um reencontro de muito amor, um reencontro com a nossa espiritualidade, um reencontro de almas. Ali são almas humanas desabafando, almas humanas conversando, aprendendo, né? E fazendo o que nós podemos
com aquilo que nós temos. É isso. Então, Recife, tô chegando, bem ansiosa para abraçar vocês. Na sexta-feira estarei no grupo Fraternidade de Luz, que é o terreiro de Umbanda que me abraçou, né? Me entregou as guias. Estarei lá no terreiro, visitando o terreiro e também fazendo a passagem, né, da lavagem da cabeça. Eles me deram essa honra e eu estarei lá fazendo também. E no sábado estarei na Concha Acústica de Pernambuco, fazendo para vocês e com vocês um dia muito familiar, um dia de muito amor. Será um dia realmente de muito amor, de muito abraço, de muito beijo, de muita partilha, né? Partilha de sentimentos, partilha de experiências que nós vivemos. Eu acho que quando a gente partilha a experiência que nós vivemos com outras pessoas, nós fazemos o nosso coração ficar mais calmo, né? Nós fazemos o nosso coração ficar mais leve. E é isso que nós vamos fazer em Recife também. Amanhã, para quem é de Brasília, nós estaremos aqui no Centro Espírita em Brasília, no Cruzeiro. O Everton vai colocar todos os dados para vocês, de forma presencial e também online. Amanhã, às 18 horas, nós estaremos fazendo uma palestra no Centro Espírita do Cruzeiro e vamos divulgar para vocês onde será, como será. Para quem puder e quiser ir de Brasília acompanhar, vai ser um prazer. E para vocês também, que estão em casa, né? Ó, a família da Tonton entrou e foi linda, hein? A homenagem a Tonton hoje foi realmente lindíssimo. Tonton brilhou, escolheu a própria foto, então brilhou muito hoje a Tonton. Escolheu a foto, escolheu como queria estar na foto. Então, meu muito obrigada a todos vocês aí do Sementes de Luz e a família da Tonton, né? Que nos compartilha essa menininha conosco, né? Então, ela começa com grande força o projeto dela, né? Começa com grande força o projeto dela. Todos os espíritos, quando eles encabeçam um projeto, eles têm trabalho. E apesar dela ser só uma menininha, né? Visivelmente, mas é uma guerreira. Então, vai seguir abençoando as crianças. Então, Tom vai seguir abençoando as crianças. Vocês viram na página da Casa da Caridade que a nossa princesa Isabela fez a passagem, né? Ela participou do Flor de Mandacaru. Ela foi uma das princesas que são ajudadas pela casa. E o pai dela fez questão de nos agradecer. E eu quero dizer que foi uma honra poder participar um pouco, né, dessa experiência dela. Outra guerreira, menina guerreira, amorosa. E mandar um abraço, né, para a família dela, mandar um abraço para todos. E em especial aos doadores também do Flor de Mandacaru. Vocês dão a oportunidade dessas pessoas passarem por essa experiência tão difícil, né, que é o câncer. E são vocês que estão ali, os doadores, ajudando. Eu sou uma nessa engrenagem tão grande. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês que lutam junto com a casa, né? Esse mês a gente está precisando muito de doação de cesta básica, né? Nossa principal falta esse mês está sendo cesta. Então, quem puder ajudar na cesta básica, pode entregar a cesta básica na Casa da Caridade, pode entregar doações, pode comprar direto na NutriCesta, né, pelo link da NutriCesta, ou pode fazer o Pix para a Casa da Caridade. Vamos completar essas cestas, né, para que mais famílias possam receber as bênçãos, né, essas bênçãos em forma de comida, em forma de bebida, em forma de amor. Né? Não é só o que nutre o corpo, mas tudo ali que nutre o corpo e nutre também a alma, tá certo? Semana que vem é isso, nós temos Recife. Recife é a mais próxima, mas quando chegar em outubro, nós temos Tupaciguara e temos Aracaju também. Temos Tupaciguara e Aracaju. Em novembro, nós temos o Dia da Saudade. Muito obrigada a todos vocês que participaram também das inscrições. Foi, assim, um tempo recorde, né? Eu acho que eu nunca vi preencher umas inscrições
tão rápidas como foi o Dia da Saudade, né? O Dia da Saudade a gente abriu 9 horas da manhã, 1 hora da tarde já não tinha. Foram feitas 600 inscrições e agora eu vou conversar com vocês uma coisa. Muita gente tentou e não conseguiu. Então, o que é que eu vou conversar com vocês? O que é que eu quero conversar com vocês? Eu jamais vou deixar alguém de fora dos portões. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que eu vou colocar, quando as pessoas chegarem lá, vão entrar primeiro as que fizeram a inscrição, para poder, né, ter o planejamento, e logo depois as pessoas que não fizeram a inscrição. E o que é que pode acontecer? Pode acontecer das pessoas que não fizeram inscrição ficar um pouco do lado de fora do salão, ali naquela parte aberta, podem ficar dentro da Casa da Caridade ou ali nas adjacências, mas quem quiser ir, quem quiser participar, pode ir, não ficará ninguém pro lado de fora. Eu não posso garantir, né, a mesma qualidade. Por quê? Porque terão 600 cadeiras no salão, mas nós temos 1000 cadeiras. Então, 600 estarão dentro do salão. As outras pessoas que forem entrar, nós vamos colocar as cadeiras do lado onde tem ali o São Francisco, onde tem, né, o jardim. Eu não vou deixar ninguém de fora, tá bom? Não vou deixar ninguém de fora, mas vocês estão sabedores disso, que não vai ser tão confortável quanto aquelas pessoas que fizeram a inscrição, tá bom? Porque era a quantidade, a gente só faz inscrição da quantidade que está lá. Tá baixo o som, é isso? Chama ali, por favor. Eu vou tentar ver aqui se é o meu som que tá baixo, tá? Me digam se é o som que tá baixo. Digam pra mim se o som de vocês está baixo, se não é. Algumas pessoas reclamaram, né? O áudio ficou baixo. Está ótimo o som tá normal. Vê aí, amada, se não é no seu... Tá normal. Pode ser só no seu celular. Dá uma olhada, sai e entra de novo pra gente ver, tá? Se não é. Então, aí tem a questão do sol, né? Porque assim, Brasília, né? Brasília começou uma épocazinha de querer chover, tá até uma sensação térmica boa, tá? Mas eu tenho receio, por isso que eu aviso logo para vocês. Se tiver muito sol ou estiver chovendo, nós vamos colocar as pessoas que, né? Vamos colocar as pessoas que não estão inscritas dentro da casa, ao lado. A gente vai dar um jeito, tá bom? Mas eu não vou deixar ninguém de fora. Eu vi que algumas pessoas reclamaram porque já tinham comprado passagem, não conseguiram a inscrição terminou muito rápido mesmo, mas eu não vou deixar ninguém de fora. Podem ir, ninguém ficará fora dos portões, tá bom? Só tendo esse cuidado de saber que vai entrar primeiro os inscritos e depois entram as outras pessoas por uma questão de justiça. E também, mas assim, vamos fazer de tudo, vocês conhecem a Casa da Caridade, nós vamos fazer de tudo para vocês estarem todos muito confortáveis, tá bom? Não se preocupem, vai ter a venda de comida também pelo grupo Sementes de Luz, eles irão vender lanches também no dia. Terá o almoço da Casa da Caridade e café também. Ai, engasguei. Então, não vou deixar ninguém de fora, tá bom? E era isso que eu queria falar pra vocês. Fiquem tranquilos. Nós vamos tentar colocar todo mundo muito confortável. O que pode acontecer é alguns ficarem um pouquinho, né? Um pouco desconfortável, porque eu vou botar as cadeiras também para o lado de fora. Começa às 8 horas da manhã e segue até encerrar todas as
as pessoas que vão lá palestrar, todas as atrações. O que que aconteceu? Graças a Deus, nós temos bons amigos, né? Temos bons amigos, então esse dia ficou repleto de muita gente boa mesmo. Tem Coral Elos de Luz, tem Laene e Felipe, tem Mayra Rocha, tem Echeverry, né? Tem o Echeverry voltando para cantar pra gente. Tem Gustavo Silveira, tem Gustavo Musa, Vitor Hugo Menino. Então vai ser um dia que vocês não podem perder. Quem não estiver aqui em Brasília presencialmente vai estar passando tudo pelo YouTube, tá bom? Vai estar passando tudo pelo YouTube também. A gente se preocupa com tudo, né? A gente faz a gente ganhou as lembrancinhas, então são rosas de argila, né? São rosas de argila perfumada. Quem gostar desse tipo de arte, pega aqui as rosas para eu mostrar para eles. Não é bem igual às minhas, tá bom? Elas são maiores e elas são de argilas perfumadas e as minhas são de barro. Mas aqui, ó, olha que bonitinha, tá vendo? As minhas rosas, elas vêm dentro de um coração. Vou tentar mostrar para vocês. É uma arte muito bonita, ó. É barro, tá vendo? Um coração e as rosas. As rosas que nós ganhamos para as lembrancinhas do dia da saudade são justamente de argila perfumada. São feitas pela Dona Alci. Então, o Instagram da Dona Alci é Laços de Alci, tá bom? Simplesmente ela tem tudo que eu acho mais lindo. Ela tem de tudo. Então, as rosas são direto do Ceará, tá bom? Laços de Alci. Quem gostar de arte com espiritualidade, com muito amor, é só ela que faz mesmo. Então, a tadinha, ela já está há bastante tempo, porque tem que botar no forno, tudo aquilo, né? Ela já está há bastante tempo. Deem uma olhada no Instagram dela para vocês verem. Chama Laços de Alci. Então, aí eu fiquei preocupada depois, que eu passando das 600 pessoas, eu não tenho 600 rosas. Mas eu ainda tenho os peixinhos que a gente comprou, né? Que a gente comprou para lembrancinha também. Então, quem não ganhar a rosa vai ganhar peixinho. Quem não ganhar o peixinho e a rosa vai ganhar abraço de Mayra também. Então, a gente vai se virar. Por isso, eu resolvi abrir os portões. Entram-se primeiro, né, os inscritos, depois entram os não inscritos. E aí, a gente vai conseguir botar todo mundo lá dentro. Tá bom? Então, estão avisados. Olha, essa semana é muito importante. É uma semana muito importante para mim, particularmente. É uma semana muito importante, né? É uma semana em que chega o momento, né? Chega o momento de passar por uma experiência que eu não procurei, mas que foi preciso, que é a justiça pelas perseguições. Então, hoje vou pedir a oração de vocês também. Essa semana eu tenho uma audiência, né? E eu quero pedir a oração de vocês para esse dia que é tão importante para mim, como é importante para a Casa da Caridade, como é importante para todos os médios que são perseguidos ou já foram perseguidos. Então hoje eu quero expor o meu pedido dessa semana, né? Quero expor para vocês o meu pedido dessa semana, peço orações por essa audiência, peço orações para que corra tudo bem, tudo conforme Deus, né? Deus queira. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus mesmo. Eu quero que seja feita a vontade de Deus. Confio muito na justiça da terra, tanto que fiz direito, né? Então, que seja feita a vontade de Deus. Essa minha luta passou a não ser uma luta particular minha, mas é uma luta contra toda perseguição, contra todo racismo religioso. As pessoas precisam entender que, até vim com a minha blusa, ó, eu respeito todas as religiões. As pessoas precisam entender que
opinião, crítica, tudo isso são aceitáveis dentro do limite correto, mas elas não podem desrespeitar, elas não podem mentir, elas não podem ultrapassar os limites. Porque, acima de tudo, essas pessoas não estão indo contra Mayra Rocha. Quem é Mayra Rocha? Mayra Rocha não é ninguém. Mayra Rocha é uma médium, apenas fazendo o trabalho dela. Mas essas pessoas estão lutando contra o espiritismo. E não é o espiritismo, talvez, que eles exerçam, mas é o espiritismo que eu exerço. É a minha espiritualidade, é a forma como eu encaro a minha fé. É a forma como eu trabalho a minha mediunidade. Não precisam gostar, não precisam apoiar, até porque eu não busco apoio. Eu busco irmãos de caminhada. Então, todas as pessoas que eu me junto são irmãos pela caridade. Pela caridade. Então, não precisam me apoiar, não preciso de aceitação deles, mas eu exijo justiça. Eu exijo respeito. Eu exijo que todos os médios possam fazer o seu trabalho sem se preocupar com os caças bruxas, com os caças aos médios. Então, essa semana é muito importante. Eu vou com um coração muito tranquilo, muito amoroso. Acima de tudo, a consciência muito tranquila, que será feita como Deus achar que deve. Se não for como eu acho que seja, eu vou saber respeitar. Eu sou muito respeitosa, principalmente no critério de justiça, mas iremos continuar travando essa guerra que foi muito injusta e muito violenta, né? Então é por isso que hoje eu trago meu pedido nisso, porque eu não estou lutando contra simplesmente críticas. Não são críticas. Não são pessoas que simplesmente não acreditam na minha mediunidade. São pessoas que me atacaram enquanto mulher, enquanto médium, enquanto mãe. Atacaram todas as minhas naturezas. E isso realmente é uma violência que não pode ficar impune. E acima de tudo, uma coisa que para mim foi o pior, eu com o tempo serei capaz de perdoar. Eu tenho plena consciência disso, eu trabalho para isso. Serei capaz de perdoar todas as mentiras, todas as hipocrisias, todas as invenções que foram feitas com meu nome. Expuseram minha OAB, expuseram onde eu trabalhava, mentiram sobre onde eu trabalhava, né? Vocês acompanharam essa lamúria. Disseram que eu saí da presidência porque tinha saído coisa na UOL. Depois vocês viram que a própria UOL foi condenada na sentença. Provei minha inocência e provei minha honradez. Depois dizem que eu não trabalho no Ministério da Justiça. Agora pense, da Justiça não, da Saúde. Agora pensa. Que extrema mentira é essa? Porque eu mentiria que estava trabalhando num órgão público onde as pessoas me encontram lá. Então isso passou da crítica e foi para a beira da violência, na beira do desrespeito mesmo, né? Não é mais uma questão de não acreditar, é uma questão de querer violentar mesmo. E essa violência é que não pode ficar, né, sem justiça. Então eu fiz o possível para não fazer nenhuma guerra de internet, nenhuma guerra pública, porque eu acho que quem deve agir nisso é a justiça. Então procurei o instrumento certo, que é a justiça. O pior para mim de tudo, devassaram minha vida, me viraram do avesso, colocaram meu nome estampado com coisas terríveis. Principalmente 2 youtubers, né, associados a eles. Então colocaram meu nome, não deixaram que eu tivesse o luto do meu pai, enquanto o meu pai estava desencarnando. Estavam subindo lives nos canais desses aliados, e isso é muito difícil de se esquecer. Meu pai estava dando os últimos suspiros, eu estava sobre o peito do meu pai, estava deitada no peito do meu pai, e tive que enfrentar uma live extremamente nojenta, mentirosa. Eu não sei como uma pessoa, né,
pode se intitular repórter fazendo um programa tão baixo, cruel, violento e mentiroso? Eu teria vergonha de trabalhar fazendo isso com as pessoas, eu teria, enfim. Mas eu sei que tudo que se planta se colhe, tudo que se planta se colhe. E eu espero na justiça da terra e na justiça de Deus. Eu verei sobre os meus olhos a justiça de Deus também acontecer. Olha, eu quero agradecer aí ao Pedro Bainse, que entrou agora. Pedro foi o primeiro que me ajudou nessas épocas sombrias. Teve uma coragem sem igual de enfrentar pessoas que são muito violentas, eu sei disso, então quero agradecer ao Pedro. Depois veio o Fernando, do Arquivo Estranho, que eu agradeço também. E que pese eles terem outra conduta, nós não nos conhecemos. Eu conheci o Fernando tempos depois e o Pedro eu nunca, eu nunca vi pessoalmente. O Pedro, na época da maior perseguição, apareceu. Então, eu hoje chego até essa semana com o coração cheio de amor, com a consciência tranquila. Eu sei o que eu plantei, não tenho medo do que vou colher. E eu hoje sei que com o tempo irei perdoar todas as coisas terríveis que foram faladas ao meu respeito. Coisas terríveis, horríveis mesmo, do mais baixo mentira a tudo que se pode imaginar. Então, lembro de você, é Daia, será? Você me ligou mesmo na presidência. E então, eu já chego nessa semana, que é uma semana muito especial para mim, que é a semana onde vai acontecer a audiência, de instrução e julgamento, do processo em que eles são réus e eu sou vítima. Então eu tô indo lá com as provas que juntei durante 5 anos, não é pouca coisa, com tudo que eu sei dos acontecimentos. E tô indo também enfrentar o grupo, porque aqueles que não foram réus foram como testemunhas deles. Então eu tô indo enfrentar todo esse grupo. E é isso, eu peço a oração de vocês, está entregue já nas mãos de Deus e será feita a vontade divina, a vontade do Pai. E eu espero poder voltar aqui e dizer para vocês que a justiça foi feita. E se não sair, como eu espero, saberei também que não é a vontade de Deus nesse momento, esperarei, enfim. Estou bem consciente, bem tranquila e bem amorosa em relação a isso. E consigo perdoar. Com o tempo sei que vou perdoar tudo que foram falado de mim, mas não consigo perdoar, não consigo ainda absorver que 150 famílias foram retiradas da campanha de cesta básica, porque depois que a UOL lançou a matéria mentirosa, que só ficou provada 9 meses depois, claro que as doações caíram. As pessoas também ficaram preocupadas em doar, já que me colocaram na internet com 8 crimes, já que cavaram essa matéria, Essa matéria com 8 crimes, as pessoas também deixaram de doar. Então, essas 150 famílias que hoje não recebem mais a cesta estão na conta deles. E isso não é a justiça da terra, é a justiça de Deus. São 150 famílias que choraram ao receber a notícia que a Casa da Caridade não conseguia mais ajudá-las, porque as doações caíram em razão dessa perseguição. E todos que ajudaram direto ou indiretamente, todos que ajudaram direto ou indiretamente, também terão que enfrentar a justiça divina. Pode não ser hoje, pode não ser esse ano, mas eu ainda verei a justiça de Deus. Vocês não tiraram da minha boca, vocês não tiraram da boca dos voluntários, Vocês tiraram da boca de quem passa fome.
Vocês cravaram uma guerra onde vocês não prejudicaram a Mayra, vocês prejudicaram aqueles que mais precisavam. Nós deixamos de pagar 3 pensões de pessoas que estavam no corredor terminal do câncer. Nós deixamos de ajudar mais de 150 famílias com cestas básicas. Nós diminuímos alguns projetos. Isso não era para minha conta. Para conta de vocês que apoiaram o ódio, para contas de vocês que se juntaram àqueles que só queriam perseguir, que queriam se tornar influencers. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. O problema é o que vocês buscaram, não vão conseguir. E eu não queria estar na pele de vocês. E não estou falando nem da justiça da terra, estou falando da justiça de Deus, da espiritualidade. Eu não gostaria de estar na pele de vocês. Eu vou com minha cabeça erguida, consciente do que fiz e faço, do que falei e falo. E parem de criar absurdos. Parem de criar absurdos. Eu jamais vou entrar nos canais de vocês com nomes fakes para criticar quem quer que seja. Se eu fizer isso, vai ser aqui, nesse canal, com esse rosto. Não sou vocês, não pensem nisso. Não sou vocês. Na hora de falar, sei por onde falar, com quem falar e aonde falar. Então, eu aguardo. Sei que vocês também estão assistindo, vocês assistem tudo meu. Vocês são mais presentes nas minhas lives do que os próprios seguidores daqui, né, que me acompanham. Então, eu sei que vocês estão me assistindo. Nós vamos nos encontrar no tribunal, na terça-feira, né, essa semana. Mas eu não queria estar na pele de vocês. Cada família que hoje passa fome, e eu estou falando de fome de verdade. A gente teve que escolher as pessoas menos precisadas de uma escala onde todo mundo precisava. Vocês é que precisavam ver o choro dessas pessoas. Algumas pessoas fizeram vídeos agradecendo o tempo que a Casa da Caridade ajudou, tá certo? Eu não postei porque isso não era o que eu queria. E se Deus quiser, isso tudo vai passar com a justiça feita. E a gente vai poder voltar a ajudar essas comunidades. Mas eu gostaria muito que vocês que foram responsáveis por isso pudessem ver, assistir. Cada um que recebeu a notícia que não ia mais receber a cesta básica. Que para vocês não é nada. Vocês falam de caridade, falam como se a caridade fosse porta de se esconder por trás. Coisa que não é. Vocês são incapazes de fazer. Vocês têm frustrações da incapacidade de fazer caridade. Vocês não fazem caridade, não é porque não tenham como não, todo mundo tem como. Vocês não fazem porque vocês são incapazes de olhar o ser humano. Falar de Kardec é fácil, decorar a doutrina espírita é fácil. Só estão esquecendo de um ator principal, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vocês estão esquecendo do principal, é Jesus. Depois vem todo o resto. Jesus Cristo é o maior dos espíritos. E não adianta nada ficar nessa guerrinha que vocês travam na internet. Uma, porque vocês não têm visualizações, vocês não têm pessoas para ver. A única coisa que eu acabo assistindo é porque advogado tira print. As pessoas mandam pra gente, para colocar nos autos do processo. Inclusive, eu quero agradecer a pessoa que me enviou uma caixa, que eu chamo de caixa de Pandora, que estarei levando também à audiência, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter... Não sei como você conseguiu tudo isso, mas sei que foi providência divina, tá? Então, não se apeguem como se eu fizesse como vocês fazem, de ficar atento às coisas de vocês, de jeito nenhum. Não perderia o meu tempo ouvindo o mal falar. Aliás, se eu pudesse, eu até falaria, mas é diretamente olhando para vocês. E cada um de vocês, eu vou ter essa oportunidade, tenho certeza absoluta disso. Mas fiquem à vontade para estar aqui no Instagram sempre que quiserem.
Sempre, sempre. Vocês aproveitam e oram, inclusive por vocês mesmos. Vocês aproveitam e oram pelas coisas ruins que vocês fizeram. Vocês vão precisar de muita oração. Inclusive, vocês têm as minhas orações também, tá bom? Vocês têm as minhas orações. Então, eu queria muito dizer isso para vocês. Vocês sabem que eu geralmente não falo, mas quando quero também falo com vocês sobre os acontecimentos. E esse é meu pedido dessa semana. Que na audiência corra tudo bem, que possa ser feita a vontade de Deus, seja ela qual for, vai ser respeitada por mim, por vocês e por todo mundo. Nós sempre estaremos caminhando no nosso trabalho, mas sei que 5 anos de prova, sei que a justiça da terra também é justa e fará também essa justiça. Então, esse é o meu pedido, né? Esse é o meu pedido de oração essa semana abertamente, para a audiência que vai acontecer essa semana, tá bom? Bom, mas aí passado tudo isso, me perdoem pedir a oração assim, mas eu nunca digo os meus pedidos, mas hoje eu quis dizer, vocês merecem também saber de tudo que está acontecendo. Sobre a UOL eu disse para vocês o que aconteceu. Ela recursou, como era esperado, para o Tribunal de Justiça e a gente vai esperar a decisão do tribunal. Ela quis fazer um acordo conosco, mas o acordo seria ela publicar a retratação, inclusive a gente acertou o texto e tudo, mas eles queriam que eu abrisse mão de pedir indenização pela Casa da Caridade, para a Casa da Caridade, né? E eu jamais faria isso, porque a UOL também tem grande responsabilidade nessas famílias que deixaram de comer, que estão deixando de comer. A UOL tem responsabilidade quando foi usado de instrumento por eles, né, para me atingir. Não se preocupou com a notícia, não se preocupou em ir sequer no Ministério Público, né, já que disse que eu estava sendo denunciada. Eu nunca respondi um processo. E até hoje, nunca respondi um processo. Nunca fui chamada a responder um processo. Então, jamais, todos os processos que estão lá foi eu que abri, tá? Todos os processos, se vocês colocarem meu nome no TJDFT, todos os processos são públicos e abertos pela Casa da Caridade e por mim diante dos fatos. Nunca respondi nenhum. E já que eles tinham tantas convicções, eu preferia que eles tivessem buscado a justiça e eu respondesse na justiça. Mas nunca respondi nenhum, nunca fui chamada a responder qualquer que seja. E foi na minha vida inteira, tá, gente? Eu não tenho um processo na minha vida inteira. Apesar de ser advogada, nunca entrei contra ninguém e também nunca respondi nenhum processo. Se respondesse, também teria de estar aqui. Então, não vou fazer acordo com nenhum, né? Nenhum deles. E não vou fazer acordo com a UOL também. A UOL errou, precisa passar por isso. Se lá no Tribunal de Justiça também reformarem, não tem problema. O que eu mais queria, eu comprovei que foi a minha honra, a minha verdade. Tá lá, tá bom? Então é isso. Sobre os processos é isso. Orem por mim, será terça-feira, na parte da tarde. Então orem por mim, né? Para que corra tudo bem. Mas estou indo de coração bem leve, bem tranquila. Dentro de mim são, assim, só há mesmo a vontade de lutar pelos meus direitos de mulher, de mãe, de médium, né, que posso, pelo direito de exercer a minha religião da forma que eu achar que devo exercer. E também estou lutando por todos os médios que já foram perseguidos e que ainda estão sendo, tá bom? Eu não sou a primeira vítima disso, não serei a última. Então, a luta é por todos os médios, a luta é por todos aqueles que passam pela perseguição religiosa. Nossa luta mudou, não é só por Mayra Rocha, é por tudo isso. É para que você possa ser um bandista, para você ser candomblessista, para você ser espírita, para você ser católico. É a luta pelo respeito às religiões. É por isso que eu estou indo lá, tá bom? Pois bem, essa semana eu senti muitas energias, e muitas energias vinculadas também aos problemas que causam a nossa fala.
Mayra, mas nossa fala causa problema? A causa. Nossa língua é a arma mais ferrenha que existe. Nós causamos problema na nossa família, nós causamos problema com os nossos amigos, nós temos problemas diante da sociedade, às vezes por falar demais, às vezes por calar demais. Então, esse equilíbrio no que devemos falar, até onde falar e no que devemos calar, é a oração que eu coloco hoje. Veio muito na minha cabeça essa semana, inclusive eu tive vários sonhos essa semana, e foram sonhos que vinham muito realistas sobre pessoas que se desentenderam por coisas que foram faladas. Veio muitas visões na minha mente de pessoas, por exemplo, uma visão que eu tive nitidamente foi de uma menina que eu conheço, peraí, só para eu ajeitar aqui, de uma menina que eu conheço, que eu inclusive fiz uma carta por uma pessoa muito amada dela, e essa menina reagiu, né? Essa menina reagiu a esse luto e tá seguindo a vida dela, né? Tá aprimorando a vida dela. E veio muito na minha cabeça as outras pessoas julgando essa nova proposta de vida dessa menina tão linda. E essa semana veio muito isso, os julgamentos que o luto arrecada, os julgamentos das pessoas para julgar a tristeza, a forma como se passa o luto. Essa semana veio muito essa energia para mim, de como as pessoas não respeitam o processo que as outras têm de passar por a experiência do luto. Isso foi algo que me mexeu muito profundamente, porque as pessoas acham que o luto tem uma bula, que tem como você fazer algumas regras, dar alguns passos, e esse seria o correto, né? E esse seria o correto de se passar. E não existe isso. Assim como todas as experiências são diferentes para cada um. Uma pessoa pode estar passando também uma experiência de uma separação conjugal, pode passar muito bem, mas pode passar muito mal. Então, assim, pode passar de forma mais dolorosa. E as pessoas não sabem respeitar o limite da dor das pessoas. A questão é respeitar o limite da dor das pessoas. Saber me colocar dentro da dor das pessoas, do local de dor das pessoas. Então, se alguém está passando um luto, passando uma separação conjugal, passando um emprego que ela queria muito, não deu certo, passando pelas dificuldades, né, das frustrações de concurso, enfim, as frustrações que nós trazemos, e os outros não têm o respeito por aquele momento, é preferível que não digam nada, é preferível, né, que possam se afastar. Mas não precisamos de pessoas que afoguem mais as outras nesse momento. Nós não precisamos de pessoas que não têm qualificação para tirar você do afogamento e com isso acabam te empurrando ainda mais baixo. E isso também diz respeito a nós. Nós temos que nos proteger dessa energia também. Nós já sabemos, nós entendemos, nós convivemos, então nós temos o bom senso de entender quando uma pessoa está com uma intenção boa ou quando uma pessoa está apenas querendo se livrar do nosso sofrimento. Isso é perceptível, a pessoa começa a cansar de te ver sofrer, a pessoa começa a cansar de te ver chorar, a pessoa começa a cansar de te ver tanto falar sobre esse ente querido, a pessoa começa a dar sinais. E para o nosso bem-estar, para que a gente possa passar por isso tudo, valha-me Deus, peraí. Para que a gente possa passar por tudo isso, é necessário que a gente use nosso auto-amor, a nossa autoproteção. Não vai ser possível estar com todos durante a passagem do inferno. Como assim, Mayra? Porque tem momentos na nossa vida aqui terrena que nós passamos verdadeiros infernos. Esse inferno que as pessoas criam que será depois de desencarnar, ou esse paraíso que as pessoas criam depois de desencarnar, esses não existem. Mas os infernos reais existem aqui na Terra. Nós passamos os nossos infernos, os nossos desertos, né? Nós passamos as nossas caminhadas que são difíceis. E muitas vezes não
não adianta, não vamos conseguir passar com todo mundo e, acima de tudo, não é necessário que estejam todos conosco. É necessário que estejam conosco aqueles que nos amam, aqueles que suportam o nosso sofrimento, aqueles que suportam a nossa alegria, aqueles que realmente entendem que aquele momento você não está sendo nem você. Perguntando se Maria das Graças, se você está perto do aeroporto. Eu moro próximo ao aeroporto aqui de Brasília, tá? Por isso que tem tanto avião, passa por cima aqui de casa, é por isso. E hoje, final de semana, tem mais, viu? Então, assim, escolha bem as pessoas que estarão do seu lado no momento da guerra. E serão essas que estarão com você no momento de partilhar o paraíso. Tão importante quanto o que te fez passar pelo inferno é quem está do seu lado por escolha sua. Às vezes será preciso afastamento, às vezes será preciso encerrar ciclos, às vezes será preciso você se proteger. Então essa semana veio muito na minha cabeça, tanto as pessoas que sofrem com o julgamento quando estão tristes, quanto as pessoas que sofrem pelo julgamento de quando elas estão tentando caminhar, de quando elas estão tentando reagir, de quando elas estão tentando mudar o andamento da situação. Então, é importante a gente saber diferenciar quem está conosco por amor, quem está por conveniência e quem apenas está. Tem pessoas na sua vida que apenas estão, elas apenas passarão por você. Faça um exercício. Você trabalhou, com quem você trabalhou há 10 anos? Será que você encontra as mesmas pessoas de 10 anos? Será que você tem a mesma amizade? Nem sempre é assim. As pessoas se separam, as pessoas seguem o seu caminho, as pessoas dão passos diferenciados. Então, é necessário que a gente possa saber diferenciar quem é, né? Quem está presente de só quem está. Quando você vai assistir uma novela, você vê os personagens principais e diante de tudo isso você vê um monte de coadjuvante. Pessoas que estão lá apenas para formar ali o momento que vai ser filmado. E assim é também na nossa vida. E aí quando a gente só culpa as pessoas que nos magoaram sem tomar uma atitude, nós estamos nos violentando. Você pode estar pensando, Mayra, mas olha só, Jesus disse para perdoar. Kardec vem falando no Espiritismo também sobre o perdão, sobre o quanto é importante se perdoar as outras pessoas. Pois é, isso é verdade. Em nenhum momento a fala aqui foi para que não perdoe. A fala é para que perdoe. Sabe por quê? Inclusive o perdão é um presente para você. Imagine você ter que viver presa à lembrança de uma pessoa que te fez mal. Ninguém merece. O perdão, quando ele é dado, ele tira de você o lixo que o outro te colocou. Às vezes o outro não quer, às vezes o outro não merece, mas você precisa perdoar por isso, para o seu próprio bem. Então, eu não estou dizendo aqui sobre não perdoar, pelo contrário, perdoem para que essas pessoas possam ficar distantes, mas tracem caminhos diferentes, porque depois, quando acontecem os assassinatos por violência física, os feminicídios, quando acontece de uma pessoa que era muito amiga do seu filho, assassinar o seu filho, uma pessoa que ele achava que era muito amigo, como eu já fiz carta de vários casos, pessoas que confiavam nas outras e foram assassinadas por essas pessoas. Quando acontece, né, as puxadas de tapete que as pessoas dão na gente na vida, não vai ter o pastor, o padre, o médium, o experiente em espiritismo, o expertise em Bíblia para estar atravessando o inferno com você. Então é preciso que você também possa se proteger. Religião que vira prisão para violência, seja ela física, moral ou espiritual ou psicológica, não pode ser boa. As religiões são instrumentos para o bem.
Em nenhum momento Deus quer que você suporte violência. Em nenhum momento a espiritualidade quer que você suporte violência em nome de um compromisso reencarnatório que foi feito. Se esse compromisso não puder ser realizado nessa encarnação, ele será em outra. E você encontrará outras provas pelas quais você passará nessa, protegendo a sua própria vida física. Se você desencarnar pela violência, você, além de aumentar o débito da outra pessoa, você perdeu uma grande oportunidade neste plano. Então, não vamos usar a doutrina nem as religiões como uma forma de estabelecer a nossa dependência emocional de outras pessoas. Pelo amor de Deus, não culpem, não coloquem a responsabilidade na espiritualidade pela sua dependência emocional. Você precisa buscar ajuda também. O que você entende muitas vezes por amor é dependência emocional. Então, essa semana eu tive muita essa energia, como eu tive muita energia também das crianças que sentem saudades dos seus pais, das suas mães, dos seus irmãozinhos que desencarnaram. Eu tive muito essa energia da saudade, porque a saudade da criança, ela é diferente da saudade do adulto. Não, Maria, somos todos espíritos sim, mas enquanto mentalmente, enquanto carne, nós temos formações em idades diferentes. Então a saudade das crianças, ela vem recheada do desconhecido, ela vem recheada do medo do futuro. Se os adultos já têm, imagine as crianças que ainda não sabem como é essa formação. Elas estão entrando agora para entender que a morte não existe. Elas estão entrando agora para entender um pouco mais da espiritualidade. Então, o medo nelas é ainda muito maior do que no adulto. Eu fui para Goiânia agora para a fraternidade, encontrei, uma mãe que estava com a neném, eu acho que ela tinha 2 ou 3 anos, no colo. Ela tinha entregado o pai dela para a pátria espiritual e a mãezinha dela que era o marido. E a mãe chorava muito. E a nenenzinha colocava a mão no rosto dela e dizia: mamãe, não chora, vai ficar tudo bem, eu tô aqui. E beijava a mãe. Dizia: eu tô aqui, mamãe, tá tudo bem. Na nossa frente, assim, a gente estava abraçando a mãe dela e ela fazendo isso o tempo inteiro, como cuidando da mãe. Veja bem, essa criança é um presente, As crianças são presentes na nossa vida. São presentes. A formação delas enquanto crianças são presentes na nossa vida. E esse espírito com a formação ainda tão pequena de criança, já protegendo a mãe dela, já querendo tirar aquela dor que a mãe dela está sentindo. Então é preciso também que a gente enxergue as nossas crianças como indivíduos que têm também a saudade. E uma saudade diferente, que é uma saudade que não se pode ainda contemplar. Eles ainda não entendem o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. Então essa semana eu tive muitas crianças que estão passando o processo do luto na minha cabeça e no meu espírito. O olhar sobre essas crianças, O olhar sobre como elas podem entender isso, a preocupação em saber como elas podem estar externalizando isso, como elas podem estar colocando para fora isso, como isso pode estar sendo visto por elas. Então, veio também muito isso na minha cabeça. Como veio na minha cabeça também, essa semana, talvez por essa experiência que eu passei, que não foi uma experiência boa, mas uma experiência muito ruim, de tirar pessoas da lista, de famílias, veio muito na minha cabeça como a humanidade está faltando com a caridade, como a humanidade está faltando com a fraternidade. Por isso que eu sou mais eficiente em fazer até mesmo do que na oratória. Eu nunca fui palestrante, porque o meu maior receio é falar coisas que eu não conseguiria executar. E hoje em dia você vê inúmeros palestrantes, inúmeros vídeos na internet falando sobre espiritismo, pregando o espiritismo, falando sobre Bíblia, pregando Jesus, mas isso só para as telas. E a caridade ficou guardada
como algo, não, tudo bem, a caridade mais importante é a caridade tal, é a caridade mais difícil. Gente, caridade é caridade, todas são importantes e todas são difíceis. Todas são difíceis. Talvez para quem tem muito dinheiro, a caridade material seja fácil. Talvez para quem tem muito problema moral, a caridade moral seja difícil. Talvez para quem, tem a caridade mediúnica, está com a mediunidade abalada, seja também muito difícil. Então, vamos parar de querer colocar numa escala qual é a caridade mais difícil do que a mais fácil e escondendo isso a nossa incapacidade. Então, veio muito na cabeça o quanto as pessoas estão se escondendo por trás das telas para promover apenas o levante, de mensagens. São mensagens muito bonitas, mas são atitudes às vezes muito feias. Então, isso também é um critério para a gente pensar, Para a gente pensar sobre isso. Eu escolhi hoje um livro que eu confesso para vocês, nunca tinha lido. Acabei indo para Goiânia e comprando alguns livros, porque lá tem uma livraria enorme, Uma livraria enorme no Centro Espírita que nós fomos fazer a Fraternidade Sem Fronteira, que era um centro espírita, e eu encontrei esse livro, um amigo que estava comigo indicou, e eu realmente amei esse livro. É do Miramês, pelo médium João Nunes, Horizontes da Fala. Inclusive, quando vocês forem fazer o Evangelho no Lar, quando vocês foram se dormir, às vezes, antes de rezar, leiam esse livro também. Ele é feito por lições e é muito, muito bom. Eu vou ler o item 79, perguntando a Jesus. Do discípulo, há uma conversa entre o discípulo e o mestre. O discípulo pergunta: Senhor, quero ouvir-te, porque passo por tribulações sem conta. E ouvindo-te aprenderei a falar no ritmo do bem em que vives. Abrirei os meus ouvidos à tua voz e o meu coração à tua vontade, para que possamos fazer de mim o que pretendes que eu seja. O mestre responde: Então, meu filho, ouve, mas vê primeiro que o meu caminho é estreito. Larga é a estrada dos ímpios. Posso mostrar-te o roteiro que te liberta, no entanto, tens de caminhar com os próprios pés. Mesmo que sintas a indiferença de alguém, mesmo que a ignorância te fira, mesmo que a maledicência faça o teu irmão esquecer a postura cristã, não deixeis transparecer revolta no que dizes, procura pensar, falar e viver o perdão. O discípulo diz: Mestre, lembrarei o provérbio 31, versículo 8, e o repetirei. Não encontro outras palavras mais sensatas. Põe guarda, Senhor, em minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O mestre diz: Meu filho, a guarda que poderei pôr em tua boca e a vigia dos teus lábios é a tua própria consciência, quando ligada a mim pela tua boa vontade. Dentro de ti existem inumeráveis recursos de paz e de saúde, de poder no amor que podes exercitar com o teu próximo. Vai pelo teu caminho e faze das tuas mãos a ferramenta do trabalho de cada dia, usando a tua boca no plantio da luz que liberta, e estarei contigo. O discípulo diz: Senhor, e como farei se a vida colocar-me em ambiente onde a função de contrário é o prazer de todos que conviverem comigo? O mestre responde: Farás o que deve ser feito por um homem reto. Cumpre o teu dever para com eles, respeita os teus direitos e nada faças que não queiras seja feito a ti. Cumpre ao teu coração uma vigilância segura no meio da justiça, porque no mundo o amor e a bondade alcançam o ambiente da convivência, porque são desvestidas essas virtudes de egoísmo. Quando o amor tem um caráter universal e a bondade se reveste de energia, surge a paz e aparece a compreensão nos corações que lutam juntos. O discípulo diz: E o que farei se, mesmo seguindo os teus preceitos, for ofendido, desrespeitado, apedrejado e esquecido? O
mestre responde: cumprindo o teu dever, terás a melhor das companhias do mundo, a consciência. Se estiveres bem com ela, estará bem com a harmonia divina em todos os rumos da criação de Deus. Porque estarás em perfeita concordância com o Criador. Vejo que te preocupas em demasia com os fatos exteriores, deixando o teu mundo íntimo para segundo plano. Faze o contrário e começarás a sentir-te melhor em todos os aspectos. Uma serenidade indescritível tomar-te-á o domínio por dentro, e uma voz te falará de uma felicidade próxima. Eu sou aquele que sempre está presente nos pensamentos, nas ideias e na boca de todos vós. Porque me pertenceis por direito divino, fazeis parte do meu rebanho. Senhor, e quando eu precisar da tua ajuda, onde buscar-te? Nos fios dos pensamentos, na disposição de servir e de amar. Saibas, meu filho, que o ambiente que facilita a conversa comigo é o da oração. Aprende a orar, que a prece sempre foi e será a luz da alma. Por fim, o discípulo diz: Senhor, agradeço-te por tudo e que essa fala que tiveste comigo sirva para que eu possa aprender a conversar com os outros. Quando o amor tem um caráter universal e a bondade se reveste de energia, surge a paz e aparece a compreensão nos corações que lutam juntos. Olha que bonito! Então, esse livro é do Espírito Miramês, pelo médium João Nunes, e o nome dele é Horizontes da Fala. Muito bonito o livro, um livro que pode ser usado de cabeceira, um livro que pode ser usado no Evangelho também na sua casa. Hoje, dia 20 de setembro, quero abrir também para vocês o livro dos estoicos, 365 lições, sobre a sabedoria, perseverança na arte de viver. O estoicismo está no campo da filosofia, que não deixa de ser espiritual. Na realidade, filosofia e espiritualidade têm uma conexão muito grande. Então hoje, no dia 20 de setembro, ele diz assim, a vida não é uma dança. A arte de viver se assemelha mais à luta que à dança, porque uma vida engenhosa requer que estejamos preparados para enfrentar e suportar ataques inesperados. Hoje, quem fala sobre isso é Marco Aurélio, em Meditações. Dança é uma metáfora comum para a vida. Devemos ser flexíveis, ágeis e acompanhar a música. Devemos sentir nosso parceiro, segui-lo e fluir com ele. Mas qualquer pessoa que já tenha tentado fazer alguma coisa difícil, em que havia competição ou um adversário, sabe que a metáfora da dança é insuficiente. Ninguém sobe num palco e tenta derrubar um dançarino. O dançarino nunca vai ser estrangulado por um rival. Para um lutador, por sua vez, a adversidade e o inesperado são parte essencial do que ele faz. Seu esporte é uma batalha. Assim como a vida, ele está combatendo um adversário, assim como as próprias limitações, emoções e seu treinamento. A vida como a luta requer mais do que passos graciosos. Temos de passar por um treino árduo e cultivar uma vontade indômita para prevalecer. Olha que bonito! Hoje nós pegamos dois livros diferentes. Um livro que é de filosofia e um livro que é de espiritismo. E vimos como é necessário que a gente possa estabelecer na nossa vida as limitações que nós conversamos no início aqui da oração, no início do nosso encontro. É preciso saber o momento em que você dança e o momento em que você luta. E as lutas que eu estou falando aqui são lutas espirituais. São lutas onde nós nos enfrentamos. O nosso principal adversário somos nós mesmos, a nossa consciência. Essa é um adversário, e aí é que tá. Será que hoje sua consciência é um adversário ou é um companheiro de luta? Ela precisa ser um companheiro de luta. Se ela está se tornando, um adversário, se ela está se tornando um inimigo, isso
tem responsabilidade em você mesmo. E é aí onde a gente precisa melhorar. E é aí onde a gente precisa nos ajustar. Precisa que a nossa consciência seja nossa companheira de luta e não nosso adversário. E não uma pessoa ou uma arte que está contrária a nós. Esse é o principal caminhar. E a gente fala em Miramês, vendo a conversa de um discípulo com o mestre, ele falando sobre como a gente deve se portar para pedir ajuda a ele, para conversar com ele, pela oração e principalmente ele nos advertindo sobre também o que sai da nossa boca, né? Sobre o que sai da nossa boca. Então vamos começar a nossa oração. Rita perguntando se eu tenho alergia. Tenho, viu, Rita? Tenho uma alergia. E em Brasília é assim, quando o tempo não está muito seco, ele começa a virar com pancada de chuva. E aí Mayra Rocha entra nisso aqui que vocês estão acompanhando também. Tanto que eu já nem me balanço mais, viu, gente? Já nem me balanço mais, viu? Um pouco de alergia. Então, eu escolhi hoje para nossa oração, para a gente começar a nossa oração. Nossa água está aqui, nossas velas estão aqui. Mayra, por que 3 velas? Hoje as minhas velas são por todos vocês, essa maior são por todas vocês, tá? Por todo mundo que está assistindo, por todo mundo que está orando por uma causa, por todo mundo que está nesse momento junto nas batalhas da vida. Essa vela são de vocês e dos mentores de vocês. Essa vela do meio é pela minha causa da audiência dessa semana, por todas as causas que vocês pedirem. Aqui está a vela das causas, né? Então essa vela do meio diz referência às nossas causas, aos nossos pedidos. E por último, essas velas aqui são para a nossa proteção, são para os nossos para os espíritos que ainda não alcançaram a evolução, para aqueles que nos querem fazer mal, para aqueles que acham que o mal é o caminho, para que Deus possa abrir os olhos dessas pessoas, para que eles acordem ainda enquanto é tempo, né? Ainda há tempo para acordar. Então essa última vela são para essas pessoas que tentam nos derrubar, que tentam nos enterrar, sem saber que nós somos sementes. E quando se enterra a semente, ela não morre, ela cresce, não é? Ela cresce. Ninguém enterra uma semente achando que vai prejudicar, porque ela vai dar flores daqui a pouco, flores lindíssimas. Então, essas 3 velas estão aqui, a nossa aguinha, e nós vamos começar a nossa oração. Pai amoroso, bondoso, misericordioso, nessa noite nós te pedimos, Senhor, a tua proteção, te pedimos o teu amor. Em oração te pedimos a tua candura, teu carinho, te pedimos o seu rumo. Pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor possa nos mostrar o rumo a seguir. Sabemos que nós é quem devemos trabalhar, que devemos plantar, que devemos colher, mas pedimos a tua orientação sábia, a tua orientação de mestre amigo. Senhor Jesus Cristo, amado mestre, amado irmão, pedimos que possa visitar todas as famílias que estão em estado de necessidade nas ruas ou nas suas casas. Ah, Senhor, manda anjos encarnados a levar o que comer, o que beber, o que vestir, tudo o que for necessário, Senhor. Pedimos ainda, mestre amigo Jesus, que possa visitar todos os irmãos que estão passando nesse momento pelo luto. Dá um abraço apertadinho em cada enlutado, dá um beijo na face deles e mostra o caminho da vida eterna. Pedimos à Bezerra de Menezes, nosso querido amigo, que possa adentrar com sua falange em todos os hospitais, todas as casas onde tiverem as mazelas físicas, que possa levar a cura a quem for de cura. Pedimos ainda à espiritualidade amiga, que possa abençoar todas as casas de acolhimento de crianças e de idosos. Pedimos por todos os presidiários do mundo inteiro, levai o dom do arrependimento e também do perdão. Pedimos ainda espiritualidade amiga por todos os irmãos que estão enfrentando a depressão, a tristeza, as doenças psicológicas e também as doenças físicas. Pedimos, Senhor amado, por todos aqueles que clamam em teu nome, pelos desempregados do mundo inteiro, abrir as portas do emprego para essas famílias. Pedimos a Nossa Senhora, nossa amada Mãe, que nesse momento possa abraçar cada filho que as nossas mãos já não podem mais tocar. Aguarde a Senhora Nossa e coloca no teu colo todos os desencarnados.
Pedimos ainda um abraço especial para os nossos irmãos que tiraram a sua própria vida no momento de desespero. Mostra a eles, Senhora nossa, a tua força, teu amor de mãe, teu amor maternal. Pedimos por todas as igrejas, templos, centros espíritas, terreiros, barracões, por todos os lugares que professar a fé em nome de Jesus, que ele ali possa estar. Pedimos ainda pelos nossos irmãos que são ateus, agnósticos ou que não têm nenhuma crença ou crença alguma, não importa, mas que praticam a espiritualidade ainda que assim não a denomine. Pedimos também, Deus amado, Deus poderoso, grande Mestre Pai, por todos os países que estão em guerra, levai a paz, Senhor, levai o teu amor. Pedimos por todas as autoridades do mundo inteiro, para que a violência termine, para que a paz possa reinar e que eles possam tomar as melhores decisões. Pedimos a Nossa Senhora que proteja as mãezinhas, as gestantes, as tentantes, aquelas que estão em processo de adoção. Pedimos a tua misericórdia divina, Senhor amado, para com todos nós. Agradecemos por todas as bênçãos e pedimos perdão pelas nossas falhas. E para tanto, ecoamos o Salmo 43, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, que possa nos proteger e nos guiar. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, e elas me guiarão, e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria, com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E assim, pedimos à Falange de Bezerra de Menezes que possa nos ajudar a fluidificar essa água e que ela possa ter todos os remédios e todos os nutrientes que nós precisamos nessa noite. Te entregamos, Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, espiritualidade amiga, todos os mentores, todas as casas de caridade, todos os voluntários do mundo inteiro. Entregamos os nossos corações nessa noite, pedimos por uma noite de muita paz, para que a semana que se inicie seja de grandes projetos e de grandes vitórias. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Agora a gente toma a nossa água. Quero agradecer mais uma vez, a todos vocês pela companhia dessa segunda-feira. Amanhã a gente se vê, estarei fazendo a palestra presencial aqui no Cruzeiro, em Brasília, e vocês também estarão assistindo pelos canais do centro. O Everton vai colocar para vocês. Então amanhã, 6 horas da tarde, olha que horário bonito, o horário mariano, hein? Estarei fazendo palestra no horário mariano para vocês e com vocês. E nos vemos também na segunda-feira no Instagram e todos os dias, tá bom? Recife, tô chegando, hein? Sábado estarei aí com todos vocês. Muito obrigada à Fraternidade Sem Fronteira, em Goiânia, ao Grupo Radiação, que é o Centro Espírita, da qual já tenho convite para voltar, estarei com vocês também. Foi muita honra, muita alegria, um coral lindíssimo, a Fraternidade sempre dando exemplo, realmente, de caridade e de fraternidade. Um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus. E até daqui a pouco. Beijo.